Com a presença de Deus, nos preparando para esses 4 cultos de hoje. Daqui a pouquinho vamos ter o segundo às 10 horas, depois às 15, depois às 18 horas. Eu creio que o nosso Deus está abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero agora trazer para você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com você. Já estamos agora também ao vivo pelas redes sociais, pela rede social, que na verdade está sendo transmitido só pelo Face por enquanto. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho no canal do YouTube para todo mundo. Mas nós vamos agora a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia. Se você não tiver, você vai poder acompanhar, que os versículos serão colocados ali nos monitores. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de número 10, livro de Cantares, capítulo 2, versículo de número 10. Livro de Cantares, capítulo 2, versículo de número 10. Quantos acharam, digo amém. O texto diz: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Curva sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Senhor Deus, revela ao meu coração a tua palavra, desperta o meu ser para viver os teus milagres, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a verdade, ela está bem explícita e diante dos nossos olhos. E nós precisamos atentar para ela, para que possamos viver, desfrutar dos milagres do Senhor Jesus. A palavra de Deus está dizendo aqui: o meu amado. Esse amado está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Ele fala e me diz. Alguém pode dizer assim, mas não são coisas iguais? Falar e dizer? Não. Deus, quando fala, Ele sempre está dizendo alguma coisa. Ou seja, Ele sempre está dando uma direção para as nossas vidas. Deus não abre a sua boca simplesmente para não dizer nada, para enrolar alguém. Tudo que sai da boca de Deus é Ele dizendo algo importante, é Ele dizendo algo necessário para mudar nossas vidas, para nos direcionar a termos uma vida abençoada pelo Senhor. Então ele diz: o meu amado fala. É fato que Deus fala, e sempre quando Ele fala, Ele diz algo, Ele traz uma direção. O meu amado fala. Mas a pergunta que não quer calar não é se Deus fala, porque Deus fala em todo o tempo, e principalmente através da sua palavra. Mas o fato é se nós temos crido na voz de Deus, se nós temos acreditado naquilo que Deus tem falado conosco. Muitas pessoas querem viver os milagres de Deus, querem viver o plano e o propósito de Deus, mas elas não estão crendo naquilo que Deus fala. Não há outra forma, não há outra maneira de viver milagres se não for através de crer na palavra de Deus, na voz de Deus. Por isso o tema da minha mensagem hoje é crer para viver milagres. Repita: crer para viver milagres. É fato que Deus fala, mas eu pergunto, será que nós estamos crendo naquilo que Deus tem falado? Porque se nós ousarmos crer naquilo que Deus tem falado,
nós vamos viver vida de milagres. E o que é crer segundo a Bíblia? Crer é você desconsiderar as circunstâncias, se apoiando naquilo que a palavra de Deus diz. Eu sempre digo que muitas vezes nós vamos confrontar, vai haver um confronto entre o que Deus fala e as circunstâncias, entre o que Deus diz e aquilo que está à sua volta. Eu sempre dou um exemplo aqui, interessante. Por exemplo, você está vendo aqui essa parede. Não sei que cor que é essa aqui, pode ser que, vamos dizer que seja um creme, né? Ou amarelo, sei lá. Aí você olha para ela, você está dizendo ali, você está vendo aquele creme bem forte. Mas se a palavra de Deus diz que é branca, você vai ficar com o que você está vendo, ou você vai crer no que a palavra de Deus diz? Muitos acabam ficando com aquilo que estão vendo e não creem no que diz a palavra. E muitas vezes a palavra de Deus, ela não vai ficar de acordo com o que vemos. Em muitos momentos ela estará mostrando exatamente o contrário. Então crer é você desconsiderar o que você está vendo, desconsiderar as circunstâncias e se apoiar naquilo que a palavra de Deus diz. Você está olhando para o seu corpo está doente, mas a palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Amém? Você está diante de uma impossibilidade financeira, diante de uma situação difícil, que está dizendo para você não tem jeito, mas a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, se eu quiser viver uma vida de milagres, eu preciso crer. Eu preciso crer para viver milagres. Não existe outra forma, não existe outra maneira de viver milagres se eu não ousar crer no que Deus fala, naquilo que Deus diz. E às vezes, porque o que vemos é diferente do que Deus está dizendo, a gente deixa se levar pelo que a gente vê. A gente deixa se levar pelas circunstâncias. A gente desiste, se entrega. E a gente naufraga na fé, porque simplesmente não estamos crendo para viver milagres. Então que hoje você possa crer no que Deus diz para viver milagre de Deus na sua vida. Viver milagre de Deus. Porque Deus faz milagre. Deus faz milagres extraordinários. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não mudou. Ele continua fazendo as coisas que no passado Ele fez. O que eu preciso para viver isso? Eu só preciso crer. Isso é tão interessante que o versículo mais importante que existe na Bíblia, ele condiciona a pessoa a não perecer, a não sofrer, a crer em Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E você, como é que é o restante? Que deu seu filho, e depois, para que todo aquele que nele crê, está vendo? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para não perecer e para ter a vida eterna, o que eu preciso fazer? Crer. Crer que Jesus foi enviado no meu lugar. Crer que Ele tomou o meu lugar na cruz. Crer que não só Ele levou os meus pecados, as minhas doenças, as minhas enfermidades, mas Ele levou também as consequências do pecado, que é o inferno e a perdição eterna. Mas eu preciso crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele, olha a palavra crer aí, não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então o versículo mais importante da Bíblia é João 3,16, que fala da obra redentora, que fala da salvação, que fala do maior de todos os milagres, que é a nossa salvação. E essa palavra perecer, ela não está só ligada a perecer no inferno, mas perecer também nesta vida. Porque se eu não crer, aqui eu vou perecer. Se eu não crer, os ataques do maligno vão fazer com que eu pereça. Eu preciso vigiar. E quando Deus falar, acreditar. Veja o que o salmista diz no Salmo 27, versículo de número 13. Salmo capítulo de número 27, versículo de número 13. Salmo 27, 13. O salmista diz assim: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Veja que ele está falando do mesmo perecer de João 3,16. E não é só perecer nesta vida, mas perecer eternamente no inferno. Aquele que não crer vai perecer aqui nesta vida e vai perecer também na eternidade. A única forma de você viver o milagre aqui, de você não perecer aqui, é você crer. Por que tirou o som do meu retorno aqui? Volta para o meu retorno aqui, ó. Não mexe no som não, deixa do jeito que estava, pelo amor de Deus. Isso. Vamos trabalhar na unção do Espírito Santo, não avacalha não. Então, o perecer nessa vida e o perecer lá na eternidade está condicionado a eu crer ou não. Eu preciso acreditar para não perecer aqui e para não perecer lá. Ele diz aqui: eu pereceria sem dúvida. Sem dúvida, não tem dúvida alguma, que aquele que não crê, ele perece. Ele não vive milagres. Ele não vive uma vida abençoada. Ele não vive uma vida próspera, feliz. Ele vive só amargurado, triste. Por que não crê? Pereceria se não cresce. Aí você pode ver a ordem das coisas, né? A Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. Veja que o crer está sempre em primeiro lugar, depois o ver. Tem gente que quer ver primeiro para depois crer. Aí ele disse: eu pereceria se não cresce que veria. Não está dizendo que ele estava vendo. Está dizendo que se não cresce que iria ver. Talvez o quadro está se mostrando a você de uma forma que você não está vendo uma melhora. Mas eu creio que eu vou ver a melhora. É isso que ele está dizendo. Mas eu creio que eu vou ver meu corpo curado. Eu creio que eu vou ver minha família salva. Eu creio que eu vou ver a minha vida próspera em nome de Jesus. Pereceria se não cresce que veria. Talvez você não está vendo. Lembra do exemplo da parede? Ela diz que é uma cor, mas a palavra de Deus diz que é outra. Eu não estou vendo, mas eu creio que eu vou ver. Que eu vou ver. Eu não estou vendo, mas eu creio que eu verei. Para viver o milagre de Deus é necessário isso. O apóstolo Paulo nos ensina isso. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27,
verso 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21. O texto diz: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo, esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Verso 25, preste atenção. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Esse texto aqui faz parte de uma situação que o apóstolo Paulo viveu, uma viagem que ele estava fazendo a Roma, e que eles enfrentaram uma não pequena tempestade. Aquele momento foi o momento em que eles tiveram que se desfazer de muitas coisas que havia no navio. Havia um medo muito grande, porque fugiu deles toda a esperança de serem salvos, porque não havia já sol, já há muitos dias. A situação estava totalmente desesperadora. Olhando, não tinha jeito. Mas Paulo recebe a visita de um anjo de Deus. Depois que ele recebe a visita do anjo de Deus, ele chama as pessoas e diz: olha, ele fala para os tripulantes do navio: vocês deveriam ter me ouvido e não ter se ausentado de Creta, para evitar esta perdição. Mas um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele disse que ninguém vai se perder nesse navio. Ninguém vai se perder. Somente o navio, mas ninguém vai se perder. E aí depois Paulo diz: porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. O meu amado fala aí, diz: será que estamos crendo como Paulo? Deus falou com ele: não vai se perder ninguém. As circunstâncias mostravam o contrário. Totalmente. Mas mesmo diante de circunstâncias contrárias, ele disse: eu creio. Eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E Deus operou um grande milagre de livramento na vida deles diante daquela tempestade. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu quadro, qual é a sua situação. Mas eu estou certo que se você crer a palavra de Deus, naquilo que Deus fala, Deus vai mudar a sua realidade. Você vai viver milagres que jamais conseguiu viver no seu natural. Você vai desfrutar de coisas que você jamais conseguiu desfrutar na tua vida. Basta crer. Ouse acreditar. Tenha ousadia. Mesmo que você olhando não veja, não consiga enxergar mudança. Creia, porque Deus vai operar a mudança. Que Deus vai operar o milagre. Que Deus vai trazer resposta. Que Deus vai trazer solução. Por que muitos desistem na hora da adversidade? Por que muitos desanimam na hora do problema? Por que muitos se entregam quando passam por tribulações? Justamente porque elas não conseguem crer.
Porque quem não consegue crer na hora que a coisa aperta, deixa-se levar pelas aparências, pelas circunstâncias. O profeta Isaías falou algo muito interessante sobre isso. Em Isaías capítulo 7, verso 9. Isaías capítulo 7, verso 9. Eu vou ler só o finalzinho do verso 9. O finalzinho do versículo 9. Isaías capítulo 7, versículo 9, finalzinho diz assim: e se não crerdes, certamente não ficareis o quê? Firmes. Olha o que diz o finalzinho do versículo. Se não credes, certamente não ficareis firmes. Irmão, o que é que fez Paulo ficar firme no meio de uma tempestade? Porque ele acreditou naquilo que ele ouviu de Deus através do anjo. O que é que vai fazer você ficar firme mesmo diante das investidas do inimigo? É crer. Diga comigo, quem crer, fica firme. Amém? Esse é o segredo. Não tem outro jeito para ficar firme se você não crer. Ele diz aqui, se não creres, certamente não ficareis firmes. Não vai ficar. Na hora que o vento soprar um pouquinho mais forte, vai levar você. Na hora que o problema vier mais pesado, surgir mais pesado, você vai deixar se levar. Porque não crê. Mas aquele que crê fica firme. Meu Deus vai mudar essa história. Meu Deus vai provar mais uma vez que Ele é Deus sobre esse câncer. Meu Deus vai provar mais uma vez que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Que Ele é Deus dos céus e na terra. Que Ele é Deus acima dos meus inimigos. Que o nome de Jesus está sobre todo nome. Não importa o que está vindo contra mim. O Senhor vai manifestar o poder dEle no tempo oportuno. É crer para viver o milagre de Deus. Pode aplaudir, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. É isso que nós precisamos. Mas a palavra de Deus ainda vai mais longe, falando sobre crer para viver milagres. Eu quero que você agora abra no livro de Judas, versículo de número 5. Judas, versículo de número 5. Não tem capítulo, não, é um capítulo só. Lá pertinho do Apocalipse. O vizinho do Apocalipse. Judas, versículo 5. Se você preferir, capítulo 1, verso 5. O texto diz assim, olha que texto, que palavra profunda. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha aqui para mim. Ele está falando de que povo, pessoal? O povo de Israel. O povo que ele tirou do Egito. Veja que interessante o que esse texto diz. Ele diz, olha, eu quero vos lembrar. Ou seja, eu quero que vocês tragam a memória de vocês. Tragam a memória e comece a pensar a respeito de que, como já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, e Deus salvou. Deus salvou do Egito, de onde eles eram escravos, mais de 400 anos. Deus salvou dos perigos do deserto. Imagine aquele povo, vendo o mar abrir, vendo Deus mandar maná, vendo Deus mandar codornizes no deserto.
vendo Deus tirar água da rocha para eles beberem, vendo Deus guiá-los de noite numa coluna de fogo e de dia numa coluna de nuvem. Mas a Bíblia diz que mesmo depois de Deus tê-los salvo, tirado da escravidão onde eles viviam lá no Egito, a Bíblia diz que depois Deus permitiu que eles fossem o quê? Destruídos. Por quê? Porque não creram. Por isso que a Bíblia diz que aquela geração que saiu do Egito, que aquele povo que saiu do Egito, na verdade, não entrou na terra de Canaã. Deus levantou uma outra geração. Foi uma outra geração que entrou. Porque aqueles, apesar de Deus ter feito tudo o que fez, eles não creram e foram destruídos no deserto. Eles não acreditaram. Talvez você, Deus já fez tanta coisa na sua vida, tantos milagres, Deus já operou tantas maravilhas, e agora vem uma situação e você está se entregando. Não se entregue, meu irmão. Não deixe que isso destrua você. Deus já colocou na sua mão a sua vitória. Não volte atrás. Confie no Senhor. Creia no Senhor. A Bíblia diz que Deus vela sobre a palavra dele para cumpri-la. Deus cuida para cumprir o que ele diz. Ele é fiel. Ele é justo, ele é verdadeiro. Depois de Deus ter tirado aquele povo do Egito, teve que destruir, porque eles não creram. Irmãos, hoje acontece o mesmo. Deus tira a pessoa do mundo, ela começa bem, depois ela deixa de crer. Ela começa a viver uma vida fria na fé. Ela começa a ser aquele crente que é carnal, que analisa tudo pela lógica humana e não pela fé, que começa a viver como um crítico, começa a deixar-se levar por tantas falsas doutrinas. É um passo para a destruição, porque eles estão deixando de crer no Evangelho puro e pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer assim, mas isso aconteceu lá no Antigo Testamento, pastor. É verdade, queridos. Só que aqui a carta de Judas é Novo Testamento. Ele está falando para a igreja se lembrar disso, para não incorrer no mesmo erro, para não fazer a mesma besteira, para não deixar de crer. Até para entrar no céu tem que acreditar. Até para entrar em Canaã tem que crer, irmãos. Se você não acreditar, você não entra em Canaã. Se você não acreditar, você não entra na Nova Jerusalém. Jesus não foi preparar um lugar para mim e para você? Sim ou não? Eu não vou deixar ninguém morar no meu lugar. Você vai? A casa é sua, não é? O lugar que Deus preparou é seu. Mas já pensou? Por não acreditar, a sua casa vai ser invadida por alguém que ousou crer, que talvez não teve a mesma experiência que você, de ver tantos feitos de Deus, mas que continuou crendo. E você, velho de igreja, velho de evangelho, deixou de acreditar. Mas aquela pessoa não, continuou crendo.
Eu não sei se vai estar preparado para mim, o que vai estar preparado lá, mas é meu lugar e eu vou estar lá em nome de Jesus, porque eu creio. Você também crê? Amém? Então continue crendo. Continue crendo. Cada dia, cada instante. Vá em frente. Siga esta fé pura e verdadeira. Eu quero terminar com um texto da Bíblia muito conhecido, mas quero que você preste bem atenção. Mais uma vez, coloque isso no seu coração, que para viver milagre, é preciso crer. Crer no que Deus fala. Crer naquilo que sai da boca do Senhor. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 6. Versículo 23. Daniel capítulo 6. Versículo 23. Todos conhecem a história de Daniel. Daniel era um homem muito usado por Deus, um homem cheio da sabedoria divina, mas seus inimigos queriam encontrar um motivo para destruí-lo. E eles então tramaram um plano dizendo assim: olha, nós vamos procurar na lei do Deus dele, porque tirando isso, não tem, ele é o homem íntegro. E aí o que fizeram? Incitaram o rei a fazer um decreto que durante 30 dias ninguém podia pedir favor a nenhuma outra pessoa a não ser o rei. E Daniel era um homem de oração. Era um homem de oração. Aqui, abrindo um parênteses, preste atenção no que eu vou dizer. Na hora da luta, na hora da perseguição, não racione oração. Não racione, não. Continue orando. E foi o que Daniel fez. Daniel entrou no quarto dele e foi clamar, como sempre ele fazia. E aqueles acusadores de Daniel, vendo ele orando, foram falar para o rei. E a pena para aqueles que desobedecessem era ser lançado na cova dos leões. Pegaram Daniel orando e foram lá e falaram para o rei. O rei muito triste, porque ele gostava do Daniel, mas teve que fazer. Porque o rei não podia voltar atrás da sua palavra. Lançou Daniel na cova dos leões. E esse mesmo rei no dia seguinte vai lá. Talvez esperando que encontrasse mais nada. E olha o que a Bíblia diz no verso 23. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Quando ele viu, ele ficou alegre. Disse: vamos tirar Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele. O segredo está aqui agora. Por quê? Porque crera no seu Deus. Porque crera no seu Deus. Imagina que ele passou a noite com os leões. Às vezes a gente passa a noite com os leões. Às vezes a gente passa a noite com as feras. Mas não significa que os leões e as feras vão tocar em nós. Não significa que eles terão êxito em nos destruir, em acabar conosco. Porque se nós permanecermos crendo no Senhor, nenhum dano Ele nos causará. Nenhum dano inimigo nos causará. Mas o mais interessante de tudo é o verso 24,
Olha o verso 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha a diferença. Por quê que Daniel não sofreu dano? Porque ele crera no seu Deus. Ele acreditava no que Deus falava. Por outro lado, os seus opositores, os seus inimigos, quando foram lançados lá com as suas famílias, antes mesmo dos corpos chegarem até lá, os leões já tinham esmigalhado todos os ossos deles. Por quê? Porque aqueles não acreditavam, não criam no Senhor. A Bíblia diz, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a diferença. O justo crê, o ímpio não. O que serve a Deus crê, e o que não serve não crê. Aqui está toda a diferença. Por que que Daniel não sofreu dano e os outros sofreram? Morreram, foram todos destruídos. Acabaram. Porque Daniel creu no seu Deus. Não se achou nele dano algum, porque ele creu. Ele viveu o milagre de Deus daquela cova. E os outros não puderam viver. Os leões eram o mesmo, sim ou não? O cenário era o mesmo, sim ou não? Mas o Deus não era o mesmo. A crença não era a mesma. Então eu preciso ter essa consciência. Voltando lá para Cantares, capítulo 2, versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Então é fato que Deus fala. E quando Deus fala, Ele sempre diz algo importante. Ele sempre nos dá uma direção para as nossas vidas. Agora Ele não pode obrigar ninguém a crer. Crer depende de mim e não do Senhor. É fato que Deus fala. Mas será que eu estou acreditando no que Deus fala? Se você ousar crer, sua realidade vai mudar. Você vai viver diferente. Vai desfrutar de coisas que talvez você ainda não tenha desfrutado. Guarde essa palavra. Viva essa palavra. Crer para viver milagres. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Os amigos de casa, que Deus abençoe.